nossa roda de conversa é uma atividade do programa People, né? Programa Indígena de Permanência na Universidade, e faz parte do eixo de formação política, né? Como vocês sabem, a gente, uma vez no mês, a gente tem convidado aqui pessoas ilustres, né? Para fazer uma conversa com vocês, para fazer um diálogo com vocês sobre questões, na verdade, que a gente, às vezes, só ouve falar, mas que não se aprofunda num debate. Então, a nossa roda de conversa, essa formação política, né, é um espaço de debate, de diálogo, de aprendizado. E o programa, né, o PIPO, é uma iniciativa do ISPN, Instituto Sociedade, População e Natureza, e a Vale. Para iniciar, já gostaria de agradecer, né, ao nosso convidado especial, o Rafael, mas aí eu vou chamar aqui a parente Inayá, quem vai nos ajudar e vai me ajudar a mediar essa mesa e vai dar as honras aí apresentando o nosso palestrante. Nayá, Oi, não sei se eu falei o seu nome certo. Ianaiá. Ianayá, desculpa. Isso. Então, boa noite a todo mundo. Eu me chamo Ianaiá e, como já mencionaram, nosso convidado de hoje é o Rafael, do Povo Chucuru Cariri, que vem compartilhar um pouco da bagagem de conhecimento que ele tem. Então, ele possui um título de mestrado em Ciências Sociais pelo UNB e, atualmente, ele exerce a função de analista de políticas sociais no Ministério da Educação. E ele vem desempenhando, né, um papel de destaque ao contribuir de maneira notável com projetos de pesquisas, com trabalhos publicados, entrevistas, dentre outras atividades, né, que tem grande impacto significativo no campo da política indigenista. Então, o tema de hoje da nossa roda de conversa é a Lei de Cotas, Mudanças e Possibilidades para os Povos Indígenas. E agora eu passo a palavra para o Rafael, para ele dar início, então, à nossa roda de conversa. Perfeito. Muito obrigado, Inayá. Queria agradecer o convite do Instituto. Estou muito feliz de estar aqui conversando com todos e todas, com vocês, José Carlos, a Camila, agradecer em especial e parabenizar também pelo programa, né? Um programa como esse, a gente sabe que existem algumas outras universidades, mas com essa abrangência e essa possibilidade de estar conversando, trazendo, enfim, perspectivas de pessoas que têm alguma experiência com a educação superior, é algo que, por exemplo, eu teria adorado ter tido quando graduando, já estou um pouquinho mais velho, já tenho acho que aí uns 12 anos que eu saí da Universidade Federal da Bahia com meu títulozinho de graduação, e eu queria conversar um pouco com vocês nessa perspectiva mesmo da gente compartilhar, ter um diálogo. Espero falar pouco e deixar o microfone depois aberto, né? O microfone interno de cada computador aqui aberto para que vocês possam conversar, perguntar, enfim, estou à disposição. A temática que a gente escolheu hoje, né, da Lei 12.711, conhecida como Lei de Cotas, é uma lei já que também completa seus 10 anos, de 2012, eu vou abordá-la, vou conversar com vocês com três etapas, assim, né? Um pouco do histórico, de como a gente chegou até essa legislação, as mudanças, principalmente para nós, povos indígenas, nas universidades públicas, particulares, nas instituições de ensino superior brasileira, e também as perspectivas que a gente tem, né? Ela, inclusive, é uma lei que está sendo agora revisitada, porque quando ela foi editada, no ano de 2012, e ela basicamente falava das ações afirmativas, fala das ações afirmativas no ensino superior, né? A entrada, que era uma das principais dificuldades e gargalos que a gente tinha, que de alguma forma nós vencemos com todas as dificuldades. Isso não significa que não haja outros problemas, principalmente com a permanência. Então, existe a possibilidade de entrada, mas há uma dificuldade de permanecer e também o sucesso, né? Concluir o curso, continuar a sua vida acadêmica ou profissional. Eu imagino que eu estou falando aqui com futuros e futuras advogadas, empresárias, médicas, futuros cientistas políticos, sociólogos, antropólogas,
Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre essas diferentes possibilidades que a lei abriu, principalmente para nós, povos indígenas. Esse histórico dela, né, ela vem basicamente de uma mobilização. É uma lei de 2012, mas desde a década de 70 você tinha principalmente o movimento negro já questionando a questão da educação pública brasileira e o acesso ao ensino superior. Então, não é um movimento de agora ou um movimento de 10 anos. Na verdade, você pode datar aí como um movimento já de muitas décadas em prol da entrada de nós, principalmente pessoas geralmente excluídas dessas instituições. Uma dessas instituições é o ensino superior, são as universidades, são as faculdades, os programas de pós-graduação, que são espaços de poder, né? São espaços que formam pessoas que estão lidando no dia a dia da sociedade brasileira com decisões muito importantes. São espaços que formam economistas, são espaços que formam formadores de opinião, jornalistas, enfim, espaços que dependem da universidade como produção, como formação de profissionais, acabam resultando em locais de muito poder, de muita decisão de nós enquanto coletivo, enquanto sociedade. Então, esses movimentos, movimento negro principalmente, passaram a pleitear e foram criando arranjos locais, assim, principalmente com as universidades estaduais, né? A gente tem o caso da UNEB aqui da Bahia, da UERJ, e também do estado do Paraná, que criou uma das primeiras leis estaduais sobre o acesso. E naquele momento, ali em 2002, 2003, quando começam a ter as primeiras discussões e ações nas universidades, a discussão era muito centrada na entrada, né? Ainda nem o Enem não tinha o alcance que tem hoje, eram os vestibulares. Alguns mais jovens aqui nem devem conhecer um pouco essa realidade. Cada universidade, cada instituto fazia um processo próprio de seleção para entrar. Então, você tinha o vestibular da Universidade Federal da Bahia, da UNB, enfim. E a ideia era que esses vestibulares, essas formas de seleção, elas eram muito excludentes, porque você apostava numa descrição de que eles eram processos abertos, públicos, qualquer pessoa poderia realizar essa entrada, só que ele tinha características, tinham jeitos de selecionar quem podia entrar ou não, que excluía muitas pessoas. Primeiro, essas seleções eram sempre nas cidades nas quais as universidades estavam. Então, aqui mesmo na Bahia, nós tínhamos uma única universidade federal e quem quisesse entrar tinha que viajar até Salvador por 2 vezes, porque tinha a primeira fase e a segunda. Depois você tinha conhecimentos que eram muito difíceis para pessoas que estavam em escolas públicas, principalmente com uma série de dificuldades de aprendizado, enfim, uma realidade que nós sabemos muito bem como funciona na aldeia, as dificuldades de você ter uma boa formação. Todos esses elementos começaram a ser discutidos por esses movimentos para como você conseguir fazer uma espécie do que a gente chama hoje de reparação histórica, né? Como pessoas que já são excluídas na educação pública podem adentrar agora a universidade, que é um espaço de poder. Começam as primeiras instituições, essas instituições vão puxando outras, começam os primeiros coletivos a se organizar. Então, aqui a UNEB começou na Bahia, depois veio a Universidade Federal da Bahia, a UERJ começou, se eu não me engano, a UNB foi a primeira federal a fazer uma política de ações afirmativas, e a gente consegue essa primeira barreira ser, digamos assim, vencida, que é a entrada. Cada universidade passou a ter critérios próprios, né? Eu estou citando muito a Bahia, mas você tem, a depender da localidade, por exemplo, locais, algumas universidades no norte que passaram a adotar, a própria UNB também, vestibulares com aceitação da língua indígena. Então, cada critério foi sendo moldado por cada universidade. Esse movimento cresceu ao ponto de, em 2012, existir um reconhecimento já nacional de que precisávamos de uma lei, precisávamos de uma legislação para que todas essas instituições, cada uma fazendo com seu critério, pudessem ali, de alguma forma, ter um parâmetro nacional, porque estava tendo judicialização. Então, quando eu digo que a universidade é um espaço de poder, significa que tem uma disputa também em torno dela, né? Então, quando as universidades passaram a ter políticas afirmativas,
muitos públicos começaram a se sentir, agora eles, excluídos. Então, começaram a judicializar, contrário às cotas, partidos políticos entraram com ações no Supremo Tribunal Federal, considerando cotas como algo ilegal a ser feito. Então, 2012, quando a lei finalmente é aprovada, ela vem nesse movimento aí de muitos anos, de vários movimentos, apesar do movimento indígena ter chegado um pouquinho mais tarde, por causa das nossas demandas, principalmente ali depois da Constituição de 88, estavam muito focadas na educação básica, né? A formação de professores, a gente poder falar de línguas indígenas dentro da própria escola. Mas já em 2004, a gente tem o primeiro acampamento Terra Livre, que é o nosso acampamento nacional, feito em Brasília, uma vez por ano, e as demandas da educação superior começam a aparecer, e em 2005, 2006, depois todos os anos de edição do acampamento Terra Livre, o documento final tem alguma menção às políticas de ações afirmativas. As políticas de ações afirmativas, a gente pode defini-las de uma forma muito simplista, assim, simples mesmo, com base nesses 3 tripés, né? Com base nesse tripé, na verdade. É o acesso, a permanência e o sucesso. Então, a lei de cotas ela vem muito para lidar com a demanda do acesso, essa dificuldade que nós tínhamos de acessar por causa desses mecanismos de exclusão que eu vim falando. Uma das mudanças, que não só a lei, porque a lei já consolida, mas tem um movimento muito forte de vários institutos, várias instituições, e do movimento indígena que eu apontei desde 2004, organizando dentro de organizações regionais, dentro de organizações de estudantes indígenas, de professores indígenas, organizando a pauta das ações afirmativas, a gente percebe uma mudança fenomenal, assim, em termos de entrada. O número realmente aumenta e muito. Gente que falava ali em 2006, 2008, talvez de 6, entre 4 e 6, talvez 8 mil, e hoje alguns dados chegam a apontar 70 mil, né? Eu sei que esses dados são um pouco imprecisos, mas o que eles nos apontam é que você tem uma entrada muito maior de estudantes indígenas. Eu digo a minha situação aqui na Bahia, quando a gente entrou em 2005, que foi quando a Universidade Federal da Bahia adotou a política de cotas, nós tínhamos 3 ou 4 estudantes. Hoje a gente já fala de 150, 200 estudantes. Ainda é um número pouco, diante da demanda do próprio Estado, mas já é um número muito maior quando você compara quando essa história toda começou. Então, em termos de mudanças, hoje você já tem uma diversidade muito maior dos alunos, nas universidades públicas federais, principalmente. Você vê alunos de origem mais humilde, pessoas que tiveram e são de famílias pobres, alunos e alunas negros, negras, indígenas, quilombolas. Essa era uma realidade que até 2005, 2006 era pouco visto. A universidade era muito homogênea. E você hoje já tem, como resultado dessas ações, você tem já programas de estudo, bolsas como a Bolsa Permanência, bolsas como perdão, como os programas de tutoria, o PET indígena, por exemplo. Você tem já uma mudança interna para tentar absorver essa demanda que a gente começou a mudar lá por 2004, 2005, de entrada desse público. O outro ponto, em relação à mudança, é que ele causou, e causa ainda hoje, uma espécie de constrangimento institucional. O que eu digo, né, com esse nome feio, constrangimento institucional? Ele causou mudanças internas naquilo que a gente chama de instituição de ensino superior. Toda instituição, que é basicamente pessoas juntas, organizadas, fazendo algo em comum, no caso da universidade, trabalhar com educação, que envolve professores, técnicos, alunos, etc., ela tem histórias, né? E a história brasileira é uma história muito desigual e muito dura quando a gente fala dos institutos e instituições de pesquisa e de educação pública, por causa dessa quantidade de exclusão que a gente observou, né? Quando eu estou dizendo que você não tinha esse tipo de aluno, esse tipo de aluno e aluna, quando eu estou falando de um público excluído historicamente, quando a gente teve lá em 2005, 2006, essas primeiras discussões, muitos intelectuais, professores e professoras renomadas, assinando uma série de abaixo-assinados contra a instituição de cotas. Isso tudo fala um pouco de instituições que têm uma trajetória um tanto quanto desigual no seu modo de olhar a própria sociedade, de selecionar quem pode entrar, quem pode ter poder dentro delas, quem pode se desenvolver dentro delas. É claro que a instituição
do ensino superior, ela não tem uma história única. Você tem uma primeira geração de guerreiros e guerreiras que se formou na universidade pública na década de 90 e 2000. Alguns conseguiram até ser os primeiros e as primeiras, né, a primeira indígena a conseguir se formar num programa de pós-graduação. Você tem histórias, digamos assim, individuais, histórias de vidas que conseguiram furar um pouco essa barreira. Mas é quando você tem grupos organizados, um movimento indígena pautado com uma questão da educação, quando você tem uma legislação se fortalecendo, querendo ou não um partido, que foi o Partido dos Trabalhadores, que encampou essa discussão na década de 2000. Com isso, a gente consegue uma entrada maior. E essa entrada maior começa a gerar uma série de desconfortos para alguns processos dentro da universidade. Então, você tem um aluno, uma aluna indígena, que ele está questionando o uso somente do português, ele está questionando o uso de técnicas de pesquisa que falam, às vezes, do seu próprio povo, de algum conhecimento tradicional, e esse conhecimento não é tratado no mesmo pé de igualdade do que o conhecimento dito científico. Então, a própria presença, a nossa presença dentro da universidade passou a incomodar, porque nós com a nossa presença, nós trouxemos uma série de questões, de novidades, que para nós, e hoje as pesquisas, né, 10, 15 anos depois das primeiras ações afirmativas, demonstram que foram e são muito positivas. Mas naquele primeiro momento havia uma negativa muito forte disso, né? Então se questionava para que fazer uma seleção em língua indígena, para que você ter, por exemplo, sábios e doutores honoris causa indígenas participando de bancas de seleções, enfim, uma série de pequenos comportamentos que diziam um pouco de que, olha, esse espaço aqui, na verdade, não é um espaço tão aberto. E entra aí um pouco de como nós lidamos no passado com essas resistências, e também sendo algumas já dicas e perspectivas para a gente lidar agora com o nosso futuro, com o que faremos daqui para frente, foram as organizações, foram os coletivos, né? Aquilo foi de suma importância naquele momento. Não só a gente cita assim, né? Primeiro encontro que foi feito em Brasília de estudantes universitários e profissionais indígenas, os primeiros núcleos que foram sendo feitos em cada estado, a Bahia fez um, Roraima fez outro, Santa Catarina, esses núcleos passaram a ser locais para nós estudantes compartilharmos os problemas muitos que nós tínhamos, que a gente pode dividir em dois, assim, né? O problema externo e o problema interno. O problema externo, muitos de vocês, infelizmente, devem passar até hoje em dia, porque apesar da gente ter melhorado muito, ainda há muita problemática nisso, que são condições financeiras, de dinheiro mesmo. Às vezes a gente tem que sair de uma aldeia, a gente tem que sair de locais perto de nossa moradia, de locais nos quais nós ou não conhecemos, ou o custo de vida é muito maior, o aluguel é mais alto, o mercado é mais caro, enfim. Essas questões são questões que acabam impactando também, porque a gente não pode negar isso. Se você está preocupado com o seu aluguel, se você está preocupado com a sua alimentação, é muito difícil que você possa ter um desempenho adequado ali. E a outra são as questões internas, que são essas questões que eu falei de dificuldade de entender a diversidade que estava entrando na universidade agora, né? A diversidade de pensamento, de corpos, de jeito de pensar, de jeito de falar e de vestir, que foi um grande impacto nesse inicial momento. E nós nos unimos em torno de vários coletivos para a gente poder vender artesanatos conjuntamente, pressionar as universidades em prol de políticas de assistência, conversar com o Ministério da Educação e com as secretarias estaduais, cada povo no seu estado, cada grupo de estudantes indígenas no seu estado, conversar com as secretarias estaduais de educação e com órgãos para poder pressionar por coisas que hoje trouxeram, né, foi resultado dessa luta de anos anteriores, como a Bolsa Permanência, enfim. E esses coletivos também foram muito, muito importantes, e são até hoje, para a gente poder também falar até de uma organização para conseguir vencer a universidade, num sentido muito simples, assim, de estarmos juntos, de compartilhar sofrimentos, problemas, conversar sobre tudo aquilo que a gente estava passando e obter soluções. Como a gente consegue solucionar isso? Outro impacto importante dessas organizações coletivas foram com as redes sociais. Porque muitas vezes o aluno chegava, por exemplo, em sala de aula, um curso mais tradicional,
Vou citar um exemplo hipotético. Você entra num curso de direito e você passa aqueles 4, 5 anos ali e não conhece nenhum jurista indígena, ou nem mesmo um Dalmo Dallari, um Carlos Marés, para falar sobre questões de direito indígena, por uma limitação até daquela própria instituição. Redes sociais não tiveram também, apesar de toda a discussão que a gente tem hoje, que é completamente válida da problemática do uso, né, de vício, de se comparar muito com os outros, mas naquele momento e até hoje as redes sociais e outras formas digitais de encontros virtuais por Zoom, encontros por meio de aplicativos, enfim, formas de estar junto em âmbito virtual, para a gente discutir autores, autoras, teorias outras, emendas outras, formas de fazer pesquisa, formas de ler. Então, todo esse processo de união foi muito importante para a gente alcançar o que a gente teria hoje, que foi esse impacto com a legislação que a gente conseguiu fundamentar, com alguns poucos programas que nós conseguimos criar, ao ponto de hoje a gente ter uma entrada e uma diversidade muito maior. As perspectivas de futuro ainda demonstram uma série de limitações que a gente ainda tem. Então, você tem hoje um alunado, hoje o corpo discente das universidades, principalmente públicas, é muito mais diverso do que você tinha anteriormente. Mas a gente não tem ainda um corpo de professores diverso, como foi o de alunos. Se você pega as estatísticas, elas ainda são muito duras, assim, né? Só 15% dos professores no Brasil são negros, e a gente chega lá com menos de 1%. O último dado que saiu nem nos considerava estatisticamente relevantes, dada a pouca quantidade de professores formados com doutorado. E essa é uma outra barreira que a gente precisa vencer em relação a está se propondo, inclusive, isso na lei de cotas, porque a lei é de 2012, ela não propunha o seu fim, né? Ela propunha uma avaliação, uma revisão, que começou ano passado, ainda está em discussão, tem uma relatoria sendo feita agora, nesse semestre, na Câmara dos Deputados, para avaliar isso. A perspectiva, principalmente com a mudança de governo, não é que haja o fim da lei, como a gente, infelizmente, teve que discutir no final do ano passado, mas, pelo contrário, sua melhoria. E uma das discussões que tem feito é justamente a da permanência, que continua um gargalo. A permanência, tanto nesse sentido material, condições econômicas para a gente conseguir dar conta da universidade, como a permanência também, digamos, espiritual e material, que são o respeito aos conhecimentos, principalmente o respeito à capacidade de cada aluno. O julgamento de um aluno indígena não pode ser por um parâmetro imaginário sobre o que é um bom aluno. O julgamento de um aluno indígena, de um aluno indígena, como qualquer outro aluno e aluna, deve ser de acordo com o próprio desempenho. Então, se uma pessoa tem, por exemplo, dificuldade de escrita em português, que é algo completamente generalizado entre indígenas e não indígenas, aquilo que a gente deve avaliar, pelo menos é isso que a gente tem discutido, né, pedagogicamente nas universidades, é como essa aluna, esse aluno tem melhorado a partir, digamos, daquele primeiro texto que ele escreveu, daquelas primeiras ideias que ele começou a ter, e não a partir de uma ideia imaginária sobre o que seja escrever bem ou não, que infelizmente a gente sabe que sofremos um pouco com essa demanda dentro de alguns espaços universitários sobre o aluno ideal e como ele deve como deve ser o desempenho dessa pessoa. Então, o que a gente tem nesse histórico? Basicamente, uma organização coletiva de movimentos sociais, do movimento negro, do movimento indígena, ao ponto de pautar o Estado e conseguirmos legislações para isso, alguns programas iniciais que são essenciais hoje para a gente ter tido esse aumento e uma perspectiva de melhora, continuando a nos organizar coletivamente, com novos instrumentos agora, tanto pessoalmente, nos nossos movimentos, quanto também virtualmente, como a gente tem, inclusive eu acho que é hoje, eu espero que eles ampliem o Encontro Nacional de Estudantes Indígenas. Hoje seria o último dia de inscrição, não sei se eles vão ampliar, mas é um dos resultados de uma organização inicial de 10, 15 anos atrás, ao ponto de nós termos hoje um encontro nacional. Eu sei que vocês têm muito para falar, então eu queria pelo menos fechar essa parte agora com esse histórico, essas perspectivas de futuro positivas a partir da nossa organização e abrir para vocês que a gente possa ter uma conversa sobre o assunto e me colocar à disposição aqui para a gente conversar e compor, que eu acho que é o ideal dessa fala, né?
Mais uma vez, obrigado, gente. Aí, Anayá, tem um questionamento, né, Anayá, que você preparou para o nosso palestrante? Você está sem o áudio. É, então, considerando a importância dessa lei de cotas que promove a inclusão e a equidade, Rafael, como que você enxerga as principais mudanças e possibilidades que essa legislação pode trazer especificamente para os povos indígenas? A gente já, obrigado, viu, Naya, pela pergunta. Só para, gente, estimular vocês a perguntarem, eu falei rápido para ouvir vocês, porque eu não sou de falar rápido, eu sou de falar, pelo contrário, bastante. Então, por favor, podem ficar à vontade para fazer as perguntas. As mudanças, Naya, a gente já observa, assim, quando eu entrei em 2005, 2006, 2007, um dos principais pontos de pauta do movimento organizado político indígena era a falta de profissionais indígenas para lidar com questões como saúde, você ter o agente de saúde indígena, o professor indígena, o advogado indígena. E a gente percebe já uma mudança. Hoje a gente tem um ministério, por exemplo, dos povos indígenas de Brasília, com quadros muito bons para estarem compondo esse ministério. Hoje você tem, eu mesmo pretendo, sou estudante como vocês, no doutorado, e eu tenho eu pretendo incorporar o máximo de pessoas possíveis indígenas na minha banca, primeiro porque eles dialogam com a minha pesquisa, segundo porque a gente tem hoje um quadro pequeno, mas de doutores e doutoras formadas, né? E isso tudo é aquela questão apesar dos estudos indicarem, é uma causalidade que é muito evidente, assim, né? Depois das ações afirmativas ali no início dos anos 2000, você explode a entrada, você tem informação, e 10, 12 anos depois você começa a colher esses frutos. Eu faço doutorado aqui na UFBA, junto com uma estudante Pataxó, que foi a primeira a entrar. A UFBA é uma universidade apesar de se dizer com 75 anos, ela é uma das primeiras universidades no Brasil, desde o século XIX, se você considerar ali a sua formação, e a primeira indígena a entrar nela foi as duas primeiras, a Nari e a Aricena Pataxó, e 10, 12 anos depois da sua entrada estão fazendo doutorado. Então, o impacto das ações afirmativas é extraordinário, e as próprias pesquisas demonstram aquilo que você via como desigualdade na seleção, porque o cotista ele não consegue entrar por um Enem, etc. e tal, você não vê no desempenho dentro da universidade. Cotistas e não cotistas têm o mesmo desempenho. O que entrou pela Lei 12.000 e o que não entrou tem semelhantes desempenhos. Notas, trabalhos, elogios dos professores, enfim. Você tem uma série já de pesquisas muito boas indicando isso. Então, a gente tem essa principal mudança, que é a diversidade mesmo da entrada dos estudantes indígenas e da sua formação. Não necessariamente só para a questão política. Eu digo muito porque é muito do meu viés pessoal, né? Eu me envolvo muito, eu sou servidor público, sou militante, então eu acabo trazendo esses exemplos. Mas tem uma série de estudantes que não têm envolvimento e profissionais depois formados com essa questão política mais forte, mas tem sim formação. Vão ser, como vocês vão ser, como eu coloquei aqui, futuros e futuras empresários, empresárias, advogados, professores, enfim. E as mudanças que a gente espera, você já tem, por exemplo, uma portaria do Ministério da Educação, que já é uma portaria, se eu não me engano, de 2016, sobre as ações afirmativas na pós-graduação. Porque a gente hoje tem um gargalo muito grande de evasão e abandono. Então, nós, infelizmente, apesar de termos entrado com muita força na graduação, a gente ainda é o público, nós indígenas, esse mesmo público que entrou por ser excluído, né, por esse critério, ele continua ainda com níveis altos de exclusão, assim, né, de evasão, de saída. Metade dos estudantes de pós-graduação não conclui
suas especializações, mestrados e doutorados, e desse número aí, infelizmente, a maior parte são de mulheres negras, periféricas, pessoas indígenas. Então, é um dos gargalos que a gente precisa criar essas políticas. É aquilo que eu gosto muito de trabalhar com a ideia de evidência, de o que deu certo na vida, no mundo real, é o que a gente tem que aplicar. Então, ações afirmativas nas universidades deram muito certo. Então, ações afirmativas na graduação tendo dado certo é um caminho muito bom também para a gente colocar a discussão sobre as ações afirmativas no serviço público, na pós-graduação. Saiu recentemente, essa semana, eu acho, o Conselho Nacional de Justiça aprovou 3% para todo e qualquer concurso público no âmbito judicial no Brasil, para pessoas indígenas. Então, se eu não me engano, vão ser os juízes, magistrados, não sei exatamente os procuradores, mas enfim, são ações que a gente está começando a perceber. Isso já ocorre no serviço público, a gente tem uma lei de cotas, serviço público federal, 20 a 25%, se eu não me engano, reservadas para pessoas negras, a gente já tinha a reserva também para pessoas com deficiência, e é uma outra luta também para a gente encampar de profissionais indígenas formados, porque a gente percebe que os mecanismos de exclusão continuam muito altos, assim. Você utilizar a questão do inglês como uma questão excludente na seleção de pós-graduação, enfim, a gente pode conversar mais sobre isso, mas os mecanismos que a gente viu há 10, 15 anos atrás, que impedia a nossa entrada na graduação, a gente tem visto hoje na pós-graduação e no mercado de trabalho. Então, é uma política que deu muito certo para a entrada, acho que a gente pode utilizar essas coisas que deram certo em outras situações profissionais, né? Eu tinha uma segunda pergunta, mas eu acho que você já acabou respondendo. É que você falou sobre a pluralidade, né, nas universidades. E o Brasil tem uma grande diversidade cultural e linguística dos povos indígenas. Você acha que a lei de cotas, ela respeita essa diversidade, essa pluralidade? Você acha que ela garante oportunidades para todos os grupos étnicos? Não, com certeza não. Porque na lei de cotas, a gente ainda é considerado um número, assim, né? Ela fala, inclusive, é assim que está na lei. Você tem que respeitar a proporcionalidade da população daquele local, daquele estado. Então, se na Bahia 10% da população é indígena, você tem que ter 10% de cotas de vagas na graduação, naquela seleção daquele ano para as universidades federais. Universidades e institutos, né? São todas as instituições. Então, isso acaba criando essa ideia complicada para a questão indígena, que é a ideia numérica. Então, assim, você não está vendo divisão interna, é só essa forma com a qual o Estado tende a lidar com as populações indígenas. É indígena, então, você não está vendo diversidade de língua, diversidade de localidade, se está mais próximo ou mais longe a aldeia daquela universidade, daquele instituto, você não está vendo nenhuma diversidade. O máximo de diversidade que a gente chegou é sair dessa homogeneidade de pessoas, infelizmente, brancas, de certa classe média, média alta, que eram os únicos públicos que acessavam essas instituições, né? Então, essa diversidade realmente foi alcançada. Hoje você tem vários institutos que colocam isso, mas ela foi alcançada formalmente. A gente tem lei de cota, a gente tem uma entrada massiva, mas você tem uma série de mecanismos internos para a gente ainda romper. E aí tem dois, acho que, sei lá, duas formulações que eu poderia fazer. Uma teórica, mais idealizada, que a gente tem que lutar por melhorar essa legislação, lutar para melhorar as condições de sucesso, de permanência na universidade, e tem a prática do dia a dia, que é o que eu coloquei como essa versão da nossa organização interna. Procurar os núcleos, procurar os grupos, o encontro nacional, a frente ampla de estudantes indígenas, se organizar enquanto, se na sua universidade, no seu estado, no seu município, procurar um parente que esteja por ali, entrar em contato, você tem pessoas muito acessíveis, o José Carlos aqui, o próprio instituto que vocês estão fazendo, estão participando, fazem muita ponte com outros institutos. Hoje nós temos uma coordenadora, né, que já é um histórico, mas é uma coordenadora indígena no Ministério da Educação, coordenadora sobre educação escolar indígena, que é a Rosilene Tuchá. A gente tem uma ministra indígena, enfim,
em redes sociais, em locais possíveis para isso, procurar essas organizações, porque dentro dessa organização a gente troca informação, a gente melhora muito do que essa dificuldade de lidar com a diversidade de povos indígenas, de suas línguas, seus modos de ver o mundo, seus modos de conversar e conhecer o mundo, que ainda não se vê na legislação, não se vê muito na prática também, né, de algumas instituições de ensino superior. Mas é essa organização que a gente tem conseguido cavar, rasurar, fazer uma mudança que tem nos permitido chegar até aqui. Ô, Rafael, o Dioário, ele está com problema no microfone, aí eu vou fazer aqui a pergunta dele, e a gente tem duas pessoas com a mão levantada, o Juan, que levantou primeiro, e depois o Lucas. Você prefere que cada um faça a sua pergunta ou a gente pode fazer um bloco de 3? Pode fazer o bloco. Aí, se eu esquecer, vocês me dão um puxãozinho de orelha que Pronto. eu respondo. Então, o Juara, ele fala isso assim, né? Qual a importância de ter cotas para professores universitários? E aí, agora eu vou abrir para o Juan Pablo e depois o Lucas. Juan disse que está com problema no microfone também. Se ele quiser escrever a pergunta, a gente lê aqui. Então, você, Lucas, enquanto o Juan aqui consegue escrever a pergunta. Boa noite. Estou com um problema na garganta, né? Por causa da gripe. Mas, Rafael, eu queria também perguntar, entendeu? Eu sei que é bastante importante, né, a permanência, a entrada e a permanência, né? Mas eu também queria perguntar um pouco dos critérios, entendeu? Tipo, quais os critérios, como é que eu posso reformular minha pergunta? Quais, como é que está essa política dos critérios de comprovação, entendeu? Tipo, para entrar na faculdade, nas universidades, entendeu? Porque, pelo menos aqui na UFMA e na UFI, aqui na UFMA, né? A mamãe tá lá, ó. Aqui na UFMA e na UEMA, tem critérios um pouco diferentes, né? Falando um pouco da UEMA, tipo, eu não teve nenhuma banca, né? Tipo, para poder comprovar que eu era indígena, né? Nem nada. Eu só levei um documento mesmo, se não me engano, formulado por mim, né? Uma autodeclaração, beleza. Só que isso também eu acabei achando brechas, entendeu? Porque, tipo, qualquer pessoa pode chegar, entrar por cotas indígenas e declarar lá, pronto, fica assim mesmo. O da UFMA também teve vários casos, né? Tipo, teve vários casos, né? De pessoas não indígenas entrando, né, nas cotas indígenas e deixando o indígena de lado, entendeu? E hoje muitos estão correndo processos, né? E correndo risco até mesmo de perder os diplomas. E como é que está essa política, entendeu? Tipo, voltado para essa questão de comprovação. Eu acho que é uma autodeclaração. Eu acho que é isso. Pode ser, Rafa. O Juan, ele não conseguiu ainda, então eu vou passar para a Regilane, que aí forma um bloco de 3. Boa noite a todos. Sou Regilane Guajajara e participar hoje, né, dessa roda de conversa, dessa palestra. Regilane, Oi. só rapidinho, desculpa te interromper. Você poderia falar para o Rafael conhecer melhor o seu curso e a sua universidade e o seu povo? Não, o seu povo já está aí, Guajajara, o seu curso e a sua universidade. Então, eu sou Regilane, sou acadêmica do curso de Psicologia pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa, aqui em Marabá. E quando eu vejo parente falando sobre a luta, né, para que isso viesse a ser concretizado, né, a lei de cotas,
e a resistência, né, para permanecer dentro da universidade, isso me traz uma reflexão muito grande. E também me faz refletir sobre os avanços que a gente teve aqui dentro da nossa universidade, né? Antes, a gente não tinha a oportunidade de fazer parte das bancas de heteroidentificação que tem dentro da própria universidade, e através de muita luta e resistência, a gente conseguiu reverter essa situação. Hoje, aqui dentro da universidade, tem uma comissão de banca de heteroidentificação, onde participam professores, alunos e pessoas dos movimentos sociais. E todas as pessoas que entram pelo SISU, pelo programa Bolsa Permanente, deixa eu tentar lembrar que eu acabei esquecendo, pelo processo seletivo especial para indígena e quilombola, né, específicos, todas as pessoas que entram que se inscrevem antes de passarem, né, para fazer habilitação, até mesmo matrícula, essas pessoas a documentação de todos são avaliados, e a gente tem uma declaração, né, de pertencimento étnico, que ela foi construída juntamente com os alunos e professores indígenas, que também já passaram pela universidade, para que a gente pudesse ter o controle de realmente quem são essas pessoas. E já teve, sim, outras pessoas que entraram, que falsificaram declarações, ou que tem muitos caciques que são anciões, e essas pessoas, por muitas das vezes, chegam até eles e não explicam realmente para que finalidade é aquele documento, e eles acabam assinando. E quando essa documentação chega até o representante da banca de heteroidentificação, né, a gente automaticamente aciona as lideranças e fala, olha, isso aqui é errado, isso aqui não pode acontecer, essa pessoa não tem o direito de adentrar dentro da universidade, se passando por indígena. Isso pode prejudicar até mesmo a nossa luta futuramente, porque a gente luta para permanecer, não só nós que estamos hoje, mas sim tenta deixar, né, algo concreto para os próximos que hão de vir. E hoje, participando dessa reunião aqui e ouvindo tudo que foi falado, me faz refletir bastante, né, sobre a importância de cada vez mais os coletivos dentro das universidades se fortalecerem para conquistar cada vez mais esses espaços. Hoje, a gente sabe que dentro da banca de heteroidentificação, aqui dentro da nossa universidade, nós temos 2 indígenas, que no caso uma sou eu e uma outra parente, e a gente se sente nessa responsabilidade, né? Uma responsabilidade muito grande, e a gente sabe que não é fácil quando a gente chega essa documentação nas nossas mãos, que a gente sabe e procura investigar que essas pessoas não são indígenas. Então, eu acho que esse é um dos meios muito importante, né? Bom seria se muitas universidades tivessem esse mesmo pensamento e acolhimento com os indígenas, de trazer os indígenas para mais próximos deles e fazer com que venha ter essa diferença realmente. Hoje, a nossa universidade ela tem 10 anos, é uma universidade muito nova, mas a gente conseguiu realmente quebrar muitos preconceitos, muitos paradigmas através da nossa luta e sempre mostrar que nós estamos ali para ocupar aquele espaço. Hoje, além de tudo isso, tem vários programas que foram criados dentro da própria universidade para isso. Hoje, eu fico muito feliz quando eu vejo os próprios parentes ajudando os outros a se inscreverem na própria Bolsa Permanência, né? E a gente chega, nós mesmos divulga o edital para todo mundo, faz monitoria de como se inscrever, quais os documentos necessários, ajuda na construção do edital, para que tudo venha a ser mais simplificado, porque a gente sabe que a pessoa que mora lá dentro da aldeia, muitas das vezes, perde uma inscrição pelo fato de não identificar o que está escrito ali. E várias vezes eu já fui criticada também dentro da universidade, na construção dos editais, pelo fato de eu chegar e falar, olha, eu não concordo com esse termo que está escrito aqui, porque o parente não vai nem saber o que é isso.
principalmente aquele que está lá dentro da aldeia, que fez o ensino médio fundamental. São muitas coisas, a gente sabe que a educação escolar indígena ela ainda é muito precária, né? Mas, com tudo isso, a gente tem avançado e tem procurado, né, avançar cada vez mais e vendo, assim, a importância que foi a luta de vocês, porque quando vocês lutaram antes de nós chegar, para que isso, né, a gente pudesse usufruir de tudo isso hoje, e hoje a gente vê que nós, indígenas, estamos sendo protagonistas dessa história, de toda essa luta também, para que outras pessoas possam chegar também e continuar com tudo isso, né? Esse foi um caminho que vocês abriram, foi uma semente que vocês plantaram, e que hoje a gente está colhendo os frutos, e que a gente pretende cada dia mais avançar, né? Para que dias melhores virão para a gente dentro das nossas universidades e que a cada dia a gente possa aldear mais esses espaços e poder dizer que nós também temos o mesmo direito de estar ali e de participar juntamente com eles. Eu acho que isso também é muito importante, né? Ter realmente um coletivo formado dentro das universidades para lutar em prol das causas indígenas dentro desses espaços que ainda hoje é muito precário e que não foi preparado para nos receber, porque a universidade ela só quer que a gente se adapte aos costumes e tradições deles. Mas quando a gente chega e começa a exigir que eles venham respeitar os nossos costumes e tradições, por muitas das vezes a gente é questionado, né? Só isso mesmo que eu quero falar. O Juan Pablo, ele tá com problema no microfone, aí ele colocou aqui no chat, daí eu vou fazer a pergunta dele. Ele falou sobre a questão de assistência dos povos indígenas. Ele falou que em 2022, ele e um grupo de indígenas entraram na Universidade de Araras, só que esse grupo todo desistiu e só ele ficou. Daí a pergunta dele é se a lei de cotas só tem a acrescentar. Ele falou acrescentar no sentido de que só tem a crescer, porque nos últimos anos diminuiu bastante. E essa foi a pergunta dele. Obrigado, gente. Começar com a pergunta sobre a necessidade de cotas para professor universitário, né? Pelo histórico, infelizmente, brasileiro, assim, políticas de ações afirmativas são muito necessárias para a gente tentar, de alguma forma, equilibrar esse jogo, né? Cotas no Brasil sempre existiram. A diferença é que elas tinham um determinado grupo, assim. Você tem, sei lá, no século XIX, você pegar somente mão de obra de trabalhadores europeus, pobres, brancos, e tornar essa mão de obra exclusiva na nossa economia. Em 1940, você tinha uma coisa chamada cidadania regulada, que somente pessoas com carteira assinada poderiam ter acesso a escolas públicas. Nós temos uma formação de muita desigualdade. Pela primeira vez, a gente está olhando para o andar de baixo da nossa própria sociedade, dizendo, não, na hora de equilibrar essa disputa aqui, essas pessoas precisam de ações de reparação. Esses grupos precisam dessas ações. E o que surpreende para algumas pessoas, mas não para nós, porque a gente sabia desde o começo a capacidade e os resultados que isso iam nos fornecer, é que os desempenhos são muito semelhantes. Então, você tem o próprio caso da educação escolar indígena. A educação escolar indígena ela foi se consolidando na década de 90, e quando a gente passou a investir nas primeiras grandes ações afirmativas das universidades, José Carlos, por exemplo, aqui é fruto disso, fruto enquanto trajetória, né, profissional, foram para alimentar a educação básica indígena. São as primeiras licenciaturas interculturais que falavam justamente da exclusividade de pessoas indígenas, professores e professoras, dando aula nas escolas. E a partir do momento que a gente começou a construir isso, criar carreiras nos estados, criar cursos específicos, criar vagas específicas, foi quando a gente teve um aumento quantitativo. Então, várias aldeias que muitas vezes não tinham professor, ou quando tinha aquele professor sazonal da FUNAI ou da prefeitura que vinha, passamos a ter professores permanentes, passamos a ter qualidade, porque esses professores começaram a se formar no ensino superior, e por mais precária que hoje a gente ainda tem a situação,
ela é muito melhor do que há 10, 20 anos atrás. Então, a necessidade de você ter professores indígenas e você ter abertura para esses processos seletivos é muito importante, porque a gente tem observado que o resultado é tão bom ou melhor do que os critérios anteriores, quando você não tinha cota, quando você não tinha ações afirmativas. Então, a gente viu isso na graduação. Muito provavelmente, quando a gente adotar uma política mais séria de ações afirmativas na pós, a gente vai ver isso. E muito provavelmente, quando a gente adotar também esses critérios em seleções para professores universitários, servidores públicos, seleções de outras instituições brasileiras, porque os resultados têm sido muito positivos. Isso não impede que a gente tenha que refletir sobre como a gente está organizando a legislação, os critérios de seleção, como a pergunta do Lucas fala muito bem disso, né? Então, o que eu diria para você, Lucas? Sim, as cotas ela têm o aumento, sim, da entrada. A diferença é que a gente viveu nos últimos anos não só um ataque às instituições públicas, mas crises de dinheiro, e principalmente dinheiro que envolviam muito preconceito, muito racismo contra populações indígenas. Então, de 2000, mais ou menos 2015, 2016, a gente tem percebido, sim, essa diminuição. Estudantes que têm abandonado mais seus cursos, principalmente por questões financeiras, estudantes que têm sofrendo casos de racismo. A gente viu casos, principalmente na Federal do Rio Grande do Sul, na Federal de Santa Catarina, 5, 6 anos atrás, casos cruéis, assim, de espancamento, casos de linchamento verbal, dentro da própria instituição. Então, a gente não pode negar que essa realidade existe, mas a gente também não pode atrelar uma causa como se fosse pelo contrário, como se fosse culpa, digamos assim, dessa legislação. Essa legislação, pelo contrário, ela tem que ser melhorada. É isso que está sendo discutida quando a gente falou aqui já da questão da diversidade e quando a gente fala da questão da permanência. Em termos, como eu já coloquei até um pouco atrás, né? Em termos ideais, a gente vai sim conseguir, porque é muito recente. A gente acha que na história brasileira nós estamos discutindo algo de há muito tempo, né? A gente tem a minha idade, 35 anos. A Constituição Federal de 1988 é a primeira do Brasil que pluraliza, primeiro que considera nossos direitos enquanto pessoas indígenas e depois que considera os direitos para todos os cidadãos, para todo e qualquer cidadão, do acesso à educação pública. Então, a gente está falando de 35 anos aí. Coisa que países europeus fizeram em 100, 120 anos, a gente conseguiu em 35 anos. Isso não significa que está tudo bem. Pelo contrário, o nosso passivo, a nossa demanda é tão alta que a gente precisa, sim, continuar forçando, reclamando, nos organizando, como a gente tem feito durante todo esse período. As estratégias passam pelo que eu coloquei de organização, mas passa também por uma organização pessoal, assim, né? É muito importante a gente lidar com a questão psicológica dos estudantes indígenas, porque a gente está longe das nossas casas, em cidades muitas vezes que são completamente alheias, quando não violentas, para o nosso modo de vida, por causa do racismo, por causa do preconceito, por causa da pobreza, uma situação que muitos estudantes vivenciam. E então o cuidado psicológico com esse estudante tem que ser algo muito mais criterioso, inclusive, e o que a gente não percebe. Então, nós nos buscamos, no sentido mesmo da gente partilhar com outros estudantes uma autoestima, uma estima, porque é maravilhoso. Assim. Eu sei que não estou querendo romantizar, não estou querendo idealizar nada, não, mas um estudante indígena, com a trajetória que a gente tem de vida dos nossos povos, está hoje numa instituição de educação superior, seja ela pública ou particular, num país que não frequenta. Gente, os dados brasileiros são horríveis. Assim. 50% dos jovens em idade escolar estão fora da escola. Então, a gente está falando de um país que ainda está buscando formar as pessoas no ensino médio. Nós estarmos hoje nessas instituições é sim maravilhoso, é sim motivo de engrandecimento, de comemoração. E por mais que esses caminhos estejam muito fechados e muito difíceis, esse processo de acolhimento que a gente tem que buscar, e não é um acolhimento somente para a gente se tranquilizar, não, é para a gente buscar estratégias mesmo. Como eu me mantenho aqui financeiramente? Como eu consigo denunciar racismo na ouvidoria
da universidade, como eu abro uma conta universitária e essa conta tem que ser gratuita. Esse tipo de informação, que parece pouco, mas ajuda em muito para a gente poder continuar dentro de um curso universitário. Ele é muito disseminado por esses coletivos, por essas organizações. E, às vezes, o que a gente chama de coletivo, o primeiro movimento indígena nacional, a UNE, ainda na década de 70, final dos anos 70, ali, dos anos 80, no começo, ele era um time de futebol. Eram lideranças que se reuniam em Brasília e passaram a discutir, a buscar, a se movimentar. Então, quando eu digo coletivos, não estou falando somente da PIB, da POIME, eu estou falando, às vezes, de você partilhar com um colega indígena, com alguém do movimento estudantil, com pessoas que estão na universidade de alguma forma preocupadas com isso, professores, professoras, pessoas que tenham acessibilidade para essa questão e buscar essas estratégias práticas, cotidianas, de como a gente permanecer e ter sucesso. Então, uma delas, que acho que foi colocada aqui, agradecer o depoimento pela, acho que é a Regilane, né? O depoimento dela, porque demonstra bem essa perspectiva, né, de como os coletivos conseguem, às vezes, dar respostas práticas para problemas. O próprio Lucas apontou foi o Lucas? Foi. O próprio Lucas apontou esse problema e a Regiane colocou como a solução, né? Você tem a lei de cotas, ela é uma lei de 2012 para as instituições federais, e ela coloca como esse critério, o critério numérico da entrada, né? Esses critérios de seleções, eles ainda não estão muito estáveis. Quando eu digo estáveis, assim, você tem universidades estaduais que vão utilizar determinado critério comparado às federais. E você também tem uma diversidade interna das universidades federais. Então, a UFBA mesmo, posso citar um exemplo aqui da Universidade Federal da Bahia, utiliza ainda uma divisão entre índio descendente e índio aldeado, indígena descendente e indígena aldeado. Outras não vão utilizar essa divisão. Então, você tem uma variedade ainda. O que a gente tem pautado muito são os critérios de autodeclaração e declaração da comunidade. Só que muitas vezes esses critérios também podem ser impeditivos para esse fenômeno que não é tão novo, mas que já é de muito conhecimento de todos nós, dos chamados indígenas urbanos, que têm um vínculo com seu povo, com a sua comunidade, mas já estão há anos, já estão há muito tempo em cidades e, enfim, muitas vezes as cidades até mesmo que têm aquelas instituições. Então, esses critérios eles precisam ser muito discutidos com esses protagonistas, que somos nós das universidades, para conseguir dar algum tipo de estabilidade. E, às vezes, é difícil também que a gente coloque, por exemplo, numa lei nacional, um critério muito rígido, que não vai dar conta, às vezes, porque é aquilo que a gente tem discutido. Tem uma diversidade interna de nós indígenas. Então, tem populações que têm determinados critérios de identificação, de pertença. Então, uma lei também nacional não pode ser muito exclusiva e delimitada. Ela tem que ter uma certa liberdade para que permita que esses coletivos locais possam... É óbvio que ela pode dar essa base, que é a base, inclusive, da legislação nacional, autoidentificação e reconhecimento da comunidade. Mas, a partir dessa base, você pode ter uma diversidade interna. Né? Eu acho que a Thaís levantou a mão. Estou vendo aqui. Estava só esperando ver se alguém queria complementar mais alguma coisa. Mas boa noite, Rafael. Meu nome é Thaís, eu sou estudante de medicina da UFMG. Eu sou do povo tupiniquim, da aldeia Pau-Brasil, que fica aqui no norte do Espírito Santo. E, na verdade, é mais uma curiosidade. Você citou que estão lutando para melhorar a lei de cotas, né? E você, assim, na sua opinião, né, já bem imerso nesse universo, como que a gente pode melhorar ela? Assim, uma das coisas que eu vejo é falar um pouco também dessa própria parte de permanência, né, que hoje em dia ela não vem citando nada sobre isso, só coloca que, né, que dá oportunidade para alunos que não tinham esse acesso a acessar a universidade, mas não dá a condição de se manter lá dentro. Então, hoje a gente tem, né, a Bolsa Permanência e a própria universidade, às vezes, vai colocando, né, programas também de auxílio à permanência
alguns vão ser exclusivos para indígenas, alguns vão colocar os indígenas como alunos vulneráveis, né? E eu queria saber que, além dessa parte de permanência, o que a gente consegue melhorar, então, até mesmo para ser uma perspectiva de futuro mesmo para a lei de cotas. Obrigado, Thaís. Eu gosto daquela coisa do movimento indígena, você pede 1.000 para conseguir 100, né? Então, eu acho que o que a gente observa com os movimentos são pedidos muito bons, assim, né? Quando eu digo que ela está sendo revisada, é que tem uma relatora dentro da Câmara que tem colocado ali uma série de questões, inclusive colocando... eu lembro de uma entrevista que ela deu, falando sobre a inclusão de mecanismos de permanência dentro da própria lei de cotas, né? Para você já criar algo casado, uma associação ali entre esses dois critérios. Mas a gente sabe que isso vai passar pelo Congresso, então tem uma discussão que é mais global, mais ampla, e que a gente, enfim, não podemos traçar qual é o resultado disso, né? Mas o que me deixa, assim, confiante, entusiasmado, é que as solicitações, se a gente pega, assim, cartas públicas do movimento indígena, dos grupos de estudantes, eles são muito detalhados e bem sonhadores mesmo, no sentido positivo, de você ter uma política estruturada, toda e qualquer universidade acessar, por exemplo, uma das propostas que eu vi, um fundo público interno. A gente tem fundos públicos, né, como a FNDE, você ter ali dentro daquele fundo todo um processo de financiamento da educação superior, porque a gente sabe que tem uma desigualdade interna também, certas universidades recebem determinado recurso, outras recebem outros. Então, você teria como critério transversal que esses estudantes indígenas recebessem esses recursos, desses financiamentos macros, para você ter processos mínimos mesmo, né, de estabilidade financeira, de estabilidade pedagógica, porque a gente não tem, cada universidade recebe esses estudantes com uma carga, infelizmente, de muito racismo, muito preconceito, etc. e tal. Você precisa ter, inclusive, formação para recepcionar esses estudantes, mínima, se a gente não está falando de todos os cursos, mas que você tenha pelo menos de certos grupos de funcionários, de determinadas pró-reitorias, que saibam recepcionar esses estudantes diante da sua diversidade. Eu acredito muito, você tem já algumas discussões sobre universidade indígena, por exemplo, mas eu acredito muito na ideia de você conseguir pluralizar essas ações, porque por mais que a gente concentre uma universidade indígena, num país do tamanho do Brasil, a universidade indígena ela vem para, claro, dar uma satisfação para um movimento de uma instituição que já existe nos Estados Unidos, já existe em vários países da América Latina, como o México, então realmente falta ao Brasil uma instituição com esse caráter. Mas a pluralização entre várias outras instituições e universidades é o que eu acho que move mais pelo tamanho do país e pela diversidade dos povos, né? Então, eu acho que digamos, a minha política dos sonhos seria uma política transversal, envolvendo todos esses institutos e universidades. E olha que a gente, infelizmente, só está falando de parte dos estudantes, que são das públicas, porque você tem o grande, né, número, estão em universidades particulares, que dê conta desse mínimo, porque o que a gente tem feito é maravilhoso, como eu coloquei. Entrado, nos formado, e temos saído ótimos profissionais, assim, tanto de movimento como profissionais que não atuam no movimento. Só que não precisa ser mais hercúleo, como a gente tem feito, não precisa ser uma imagem do guerreiro e da guerreira para você conseguir se formar. Então, essa estabilidade financeira que você já tem alguns cursos, né, de bancada para compra de material, de alimentação regular, de você poder ter, enfim, uma estabilidade financeira material para que essa pessoa possa estar ali. E ela tem que estar vinculada a uma estabilidade pedagógica. Agora, isso eu não tenho dúvida, é com a nossa entrada, assim. Eu sei que aqui a gente está falando de diferentes pessoas com diferentes interesses. Então, muitos vão querer ser profissionais, outros vão querer atuar na política, e alguns, ou talvez muitos, queiram continuar na universidade, que é um lugar maravilhoso, com todos os seus problemas e suas problemáticas. Mudou a minha vida, mudou a vida de muitos e muitas pessoas que eu conheço, e talvez tenha mudado também a vida de muitos que estão aqui me ouvindo. Então, eu sou uma das pessoas, por exemplo, que pretendo
continuar. E eu acredito que dentro dessa presença nossa constante na pós-graduação, como professores, por mais que o nosso poder de decisão ainda seja pequeno, a gente vai ter o mesmo impacto que nós tivemos na graduação. Assim. Partidos entrarem no STF contra cotas é um nível de incômodo que só a nossa presença gerou. Então, o fato da gente entrar, a reação que foi desde 2016 a gente tem sentido contra políticas públicas, principalmente para nós povos indígenas, ela é sintomática do quanto a gente tem incomodado, porque isso tem tido eficiência. Se não tivesse, não incomodaria. Ninguém estaria aí entrando com ação judicial, ninguém estaria questionando. Então, eu acho que a nossa presença futura nesses locais, presente já, porque a gente já tem algumas dessas representações, mas futura para a gente estar solicitando editais próprios, para a gente estar solicitando parte do recurso que é vinculado, e toda esse conjunto que eu estou chamando, né, material, financeiro e pedagógico, para que a universidade continue sendo um bom lugar, mas um lugar muito melhor para a gente, que a gente não precise estar aqui sempre no depoimento não é do vi, vim, vê-se. Todo depoimento de estudante indígena é o depoimento da garra, do guerreiro. Não que isso não seja problemático, mas seria tão bom se a gente tivesse diversidade, né, dessas narrativas. Não fui, fiz um curso, foi maravilhoso, estudei muito, me empenhei muito, mas não tive problema com aluguel, não tive problema com locais de dormir, não enfrentei racismo. Acho que esse é um nível de idealização, se eu me permito sonhar um pouco aqui. Você acha que você talvez quisesse uma resposta mais concreta, mas eu acho que é o sonho que alimenta um pouco a ação, né? Então, um pouco do que eu poderia responder para você. Tá ótimo, Rafael, obrigada. Pessoal, o momento está aberto aí para mais um bloco de questões. Alguém tem alguma coisa mais a colocar em relação à questão das cotas? A Juliana. Olá, boa noite, Rafael. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sou Juliana, eu sou do Povo Tupiniquim, eu sou estudante de medicina na UNB, e a pergunta que eu gostaria de fazer é a respeito das fraudes nas cotas. É porque é o seguinte, eu gostaria de saber assim, se existe alguma forma, algum meio para a gente lidar com essas situações de fraude nas cotas. Porque a gente sabe que a promoção de uma bancada étnico-racial, alguns métodos de comprovação, que a gente realmente mora dentro da aldeia, é muito importante, é utilizado. Só que ainda com esses métodos, pelo menos dentro da UNB, eu consigo enxergar algumas pessoas que ultrapassaram aí essa barreira e entraram fraudando cotas. Inclusive tem pessoas, né, pessoa que utiliza dos recursos para os povos indígenas, né, que deveria ser para a gente, e a pessoa está lá, fraudou a cota e está utilizando desses recursos. Então, assim, eu queria saber se, com essas situações, dentro da UNB também, né, por exemplo, às vezes a gente sente que a própria instituição, ela fecha os olhos nessa situação, mesmo que tenha, assim, denúncias, como a gente consegue enxergar, né, e às vezes parece que a instituição, ela fecha os olhos. Então, assim, para a gente, como estudante lá dentro, vendo essas situações acontecer, existe alguma maneira da gente tentar intervir, ou isso é uma coisa assim para ainda para ser conversado, ainda para ser compreendido e enfim, essa é a minha pergunta. Não sei se deu para entender. Deu sim, Juliana. Tem os caminhos institucionais, o primeiro deles é a própria ouvidoria, né, dentro da instituição. O segundo, a gente, como em qualquer cidadão também, pode ingressar no Ministério Público e o Ministério pode forçar aquela instituição a um termo de ajustamento de conduta, que é justamente alinhar esses critérios,
defini-los de uma forma melhor, porque eu acho que tem dois casos aí. Tem um caso de sensibilidade não, um caso que é mais sensível, porque aí, digamos, dentro dos critérios elaborados por diferentes povos, você vai ter uma discussão de diversidade, como aquele povo determina a sua, como é que eu posso dizer, a sua pertença. E isso é um critério válido, ótimo. Mas tem os casos criminosos, de fraude estarrecedor. Assim que eu entrei na graduação, um dos problemas que nós tínhamos era o forte assédio que nós sofríamos enquanto estudantes, para pessoas que pleiteavam mesmo. Olha, eu quero entrar principalmente nos cursos chamados de alta procura social, medicina, direito, que tem alta concorrência, né? Eu quero entrar e eu gostaria de obter um certificado, eu gostaria de, enfim, utilizando de critérios de falsificação, inclusive ideológica em alguns casos. Nós encaminhamos as denúncias, fizemos aqui um grupo de estudantes que a gente conseguia, junto às pró-reitorias que faziam, né, digamos, não a contagem, mas que tinham a dimensão de estudantes indígenas da universidade como um todo, a gente conseguia um diálogo para poder minimamente saber, olha, identificar de qual povo era, qual agrupamento. Então, essa discussão que é mais sensível sobre os critérios de pertença, perpassa, com certeza, por uma discussão interna do próprio movimento indígena. Quando eu digo movimento indígena, muitas vezes localizado ali naquela instituição, né? Os estudantes indígenas, junto com as pró-reitorias, para definir isso. Mas fora essa questão, a questão de fraude, tem que ser encaminhada para as instituições pertinentes. Primeiro, internamente, que é a própria ouvidoria da universidade. Segundo, o Ministério Público, que pode propor esse ajustamento aí de critérios junto com a universidade, ou, infelizmente, caso algumas dessas situações não resulte em impedir pessoas criminosas de estarem cometendo, que é um crime, sim, a gente ter algum acionamento judicial, que seria o último caso. Muito Ótimo. obrigada. O Leonel está com a mão levantada para os estudantes do People. Você pode ligar a sua câmera, Leonel. O Leonel faz parte do colegiado, que é uma instância dentro do programa, e tem aí uma certa discussão sobre a governança dos critérios e ações que acontecem no programa. Seja bem-vindo, Leonel, obrigado por participar aqui com a gente da nossa roda de conversa. Leonel, você está sem som. Tá me ouvindo agora, não? Agora sim, se você pudesse apresentar, falar de onde você é, o curso, seu povo. Beleza. Primeiramente, boa noite para todos aí, todos os estudantes aí do Pipou. Eu sou Leonel, sou indígena do povo ativo do estado de Pernambuco. Atualmente eu faço biologia aqui na UNB, né? E também eu sou aí do colegiado aí do Pipou, também faço parte do colegiado. E também sou membro aí do ENEI, né? Que é o Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, que tem todo ano, que esse ano vai ser realizado na Paraíba, né, no Porto Potiguara, de 19 a 20 de outubro. Então, galera, tipo, em relação à lei de cotas, né? Tipo, é um tema muito complexo, muito importante, principalmente para nós, povos indígenas, né? Povos indígenas e estudantes indígenas das universidades do Brasil. Tipo, esse tema é muito relevante. Aí, tipo, eu trago hoje, aqui na UNB, tipo, hoje teve um evento aqui na UNB, né, que estava presente a ministra da Igualdade Racial, né, a Aniele Franco. Ela estava presente nessa reunião. Aí, tipo, a nossa Associação dos Acadêmicos Indígenas aqui da UNB foi convidada também para estar nesse evento. Tipo, nós estávamos lá presentes, lá, tipo, representando tipo, os acadêmicos indígenas, tanto da UNB, mas também do Brasil, né? Porque realmente, quando fala em cotas indígenas, nós estamos falando a um todo, né? Tipo, estamos falando tipo, em nome dos acadêmicos indígenas do Brasil. Mas, como tenho a dizer, tipo, eu vi muito questionamento aí, porque realmente a lei de cotas, né? Tipo, as cotas
tipo, é muito importante para nós acadêmicos indígenas, porque... Mas também, tipo, vem outro lema, né, que eu vi muitos aí já falar, tipo, o negócio não é entrar, né? Tipo, o negócio é permanecer na universidade, porque entrar é, tipo, não é fácil, mas, tipo, mas o principal mesmo é a nossa permanência nas universidades. Eu tiro aqui pela UNB, porque realmente, tipo, quando a gente entra, tipo, a UNB é conhecida como pioneira, né, do vestibular indígena, das cotas também, é pioneira, mas ela deixa muito a desejar quando vem, tipo, a permanência do estudante indígena, tipo, para permanecer na universidade e concluir seu curso, né? Principalmente nós estudantes que vêm das 5 regiões do país, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, ou seja, tipo, a gente sai de uma realidade completamente diferente, né? Que é a nossa comunidade, e vem, tipo, se aventurar numa capital, né? Tipo, não sabemos o que vamos encontrar, tipo, realmente sabemos que vamos sofrer um pouco, sim, mas tipo, as universidades dão para ser mais flexível, né, em questão a esse negócio de assistência, né, não só assistência financeira, mas eu digo também assistência pedagógica, tipo a assistência também psicológica, né, porque realmente o aluno, quando chega na universidade, ele sofre muito com isso, né, principalmente com o psicológico, que muitos aí já falaram aqui na reunião, mas realmente o psicológico de muitos alunos fica muito fragilizado, né? Então, tipo, realmente tem que ter um acompanhamento bem próximo mesmo dos gestores das universidades, né? Porque eu vejo que muitas universidades nem realmente tem nem, tipo, não começando ainda, né? A UNB realmente ela já começou porque realmente nós estamos aí, tipo, cobrando, todo dia estamos cobrando, porque realmente é isso, e é isso que eu digo, tipo, nós acadêmicos em dia, nós temos que ser bem incisivos, cobrar mesmo, porque se realmente nós não cobrar as instituições, elas não fazem nada não, então, realmente, quem está nas instituições, quem está aí na linha de frente aí do movimento estudantil, né, tipo dos acadêmicos indígenas aí das universidades, tem que realmente mostrar essa voz, né, e realmente ser incisivo e realmente ir para cima mesmo, porque só assim eles vão nos ouvir, né, tipo, é 523 anos aí de luta e resistência, então não é agora que nós vamos deixar de ficar calado, como eu dizer, mas agora realmente é a hora, como já foi muito falado aí, temos o Ministério dos Povos Indígenas, temos a presidenta da FUNAI, temos o nosso secretário da CESAI, o Hélio Tapeba, mas não é isso que realmente vai deixar nós calar, ficar quieto, né? Porque realmente nós sabemos que isso foi através de muita luta, né? Essas conquistas aí não foi de mão beijadas, não. Realmente foi através da nossa luta, resistência. Então, não é a hora que nós vamos deixar de parar a nossa luta. E agora realmente é a hora de nós fixar e realmente ir para cima. Muito mais. Mas é isso, galera. Força aí, resistência, estamos juntos. Obrigado, Leonel, pela sua fala e contribuição aí. A gente já se aproxima quase do final, né? E a gente gostaria de saber se alguém mais de vocês gostaria de colocar mais alguma coisa. Eu sei que, como o Leonel falou, assim, falar sobre a questão da lei de cotas é um tema, às vezes, polêmico, né? Porque a gente acaba trazendo para as questões mais específicas, né? Que a gente sabe que tem nas universidades e os coletivos indígenas têm feito esse acompanhamento em relação ao acesso de pessoas que muitas vezes não estão aí direcionada com a lei. Então, se alguém tiver mais alguma questão a ser colocada, o Rafael está aí à disposição de vocês. Eita, silêncio. Então, se alguém não tiver mais nenhuma coisa para perguntar, nenhuma colocação, vou passar para o Rafael para fazer as considerações finais dele, né? E depois a Ianayá vai fazer aí os agradecimentos finais. Pode ser, Ianayá? Falei seu nome correto agora? Pronto. Falou sim. Maravilha, obrigado, Carlos. Você querer que véspera de São João, 8h30.
pessoal continue a perguntar. Já estamos esquentando a cerveja e o quentão já. Gente, olha, queria agradecer muito pelo convite, é sempre bom estar conversando com vocês. Como eu disse, é uma oportunidade que eu parabenizo o Instituto. Se na graduação eu tivesse acesso a algo do tipo, com certeza isso teria impactado muito positivamente, porque a gente teve que tatear naquele primeiro momento, mas você já tem hoje coletivos minimamente consolidados, organizados, que apesar da gente estar numa situação complicada, a gente vem de uma crise econômica, a gente vem de uma crise moral em relação aos povos indígenas, quase de uma declaração de guerra do governo federal nos últimos 4 anos. A universidade foi muito impactada, a educação como um todo, na verdade. Então, a gente sabe que isso está repercutindo fortemente no dia a dia de vocês, essa discussão que parece ser muito etérea sobre orçamento público e taxa de juros cai na nossa feira do mês, no mercado, no preço do nosso aluguel. Então, a gente sabe que isso tem impactado muito, principalmente para estudantes universitários, que já enfrentam uma situação de muita desigualdade, casos de racismo, infelizmente. Mas, diante dessa situação que nós temos vivido na educação superior, eu queria realmente dar os parabéns para vocês, assim, porque, apesar de não ser fácil, há uma formação aqui num grupo como vocês, e eu sei que na graduação me diziam isso, eu também dizia que era bobagem, não acreditava muito, mas é uma formação de um grupo, eu não gosto muito do termo de elite, mas eu gosto muito do termo liderança, assim, não necessariamente política. Vocês são pessoas que, com certeza, na aldeia, para outros estudantes indígenas, para outras pessoas do seu próprio povo, de outros povos, são uma referência, porque são pessoas que estão ingressando numa instituição que é completamente, às vezes, fora de qualquer sonho, vislumbre. Muitos de vocês são os primeiros eu não digo nem de uma geração, mas de uma história inteira a entrar numa instituição desse tipo. Então, o que vocês estão fazendo não é algo simples, assim. Por mais percalços, por mais difícil, por mais problemático que seja, muitas vezes, o dia a dia de vocês. Eu sei disso, não vou ficar chorando as pitangas aqui, porque senão a gente vamos atravessar o São João todo discutindo isso. Mas há, sim, muitas coisas positivas para vocês também observarem nessa caminhada. Assim. Estarem na universidade, vocês já são uma referência para o movimento, para as pessoas dos seus povos, para as suas aldeias, para outras pessoas de outros povos. Então, aproveitem aqueles que puderem o máximo possível dessa formação profissional, pessoal, utilizem dessa experiência para conhecer novas coisas, para conhecer novas pessoas, para aprenderem o quanto puderem e se fortalecerem pessoalmente. Vai ter muita gente chata, racista, preconceituosa, e toda vez que vocês tiverem esse embate, esse enfrentamento, mesmo que vocês, por uma questão política, por uma questão de personalidade, tenham que baixar a cabeça, não internalize isso como um problema de vocês. É uma instituição que é maravilhosa, mas que tem histórico de desigualdade, tem histórico de muito preconceito com populações indígenas. Então, você às vezes está ouvindo de um professor, de um funcionário, aquilo ali, de certa forma, não é uma caracterização, não está falando de você, uma nota, um apontamento, uma observação. Pelo contrário, sempre acho que é um guia, uma orientação muito boa vocês saberem do caminho de vocês mesmos. Eu cheguei até aqui, eu sei a dificuldade que eu passei, eu sei a dificuldade que eu passo, e é nisso aqui que eu estou me fortalecendo. Eu melhoro enquanto avalio eu mesmo, não nesse critério aí que às vezes esse professor, essa pessoa está utilizando e que não faz parte, às vezes, nem do próprio desempenho dele. Tem programas que cobram, por exemplo, fluência em inglês, francês e alemão, e você olha, o corpo docente não publica em nenhuma outra língua que não seja português. Então, cuidado com algumas demandas que vão ser colocadas de vocês, que não fazem necessariamente parte daquilo que vai ser o melhor, que será a formação de vocês, universitária, para os futuros profissionais que vocês serão. Então, muito obrigado por estar conversando com todos aqui, com todas. Acho que José Carlos e Camila podem disponibilizar meu contato. Eu disponibilizei também alguns outros contatos de burocratas, lideranças, enfim, organizações que depois vocês podem acessar para conhecer um pouco mais sobre essa história e caminhos práticos mesmo da gente poder se formar na universidade, que é o principal objetivo aqui, ter uma experiência
universitária o mais completa possível que a gente possa conseguir. Então, muito obrigado, boa noite, bom feriado para todo mundo. Zé, antes da Nayá fechar, tem a nossa foto, né? Nosso registro do encontro, né? Isso. Bora lá, então. Bora abrir essa câmera, pessoal, para sair todo mundo. Aldenora, Regiane. Olha, eu tenho 3 telas aqui, então vou tirar a foto da primeira tela. Com o nosso pipouzinho, olha ele lá, ó. Não perde uma. Agora a segunda tela. Natasha, Larissa, o Juan está com problema na câmera, né? E agora a terceira tela. Pronto, todo mundo fotografado. Agora, cadê ela? Yanayá. Então, eu também queria agradecer, né, pelo Rafael ter compartilhado, né, essa bagagem dele, que é imensa, a gente ficaria aqui meses ouvindo ele. E é muito importante, né, esse tipo de momento, porque a gente escuta, cotas, eu sou cotista, mas o que é de fato, né, como que aconteceu, qual a importância. Então, esse momento acaba abrindo um horizonte, né, estimulando um senso crítico da gente, fazendo com que a gente busque cada vez mais saber sobre cotas, por exemplo. E conhecimento é poder, né? Então, eu agradeço de novo sobre esse momento, as pessoas que estão aqui, as perguntas, e foi um momento muito importante realmente na nossa construção política, na nossa construção pessoal e também profissional. E é isso. É isso, e Yanayá, também quero te agradecer pela sua contribuição aqui na mediação, foi espetacular, perfeito, cada dia as pessoas que estão aqui com a gente fazendo essa mediação sempre faz um trabalho excelente, né? E, assim, eu acho que esse tema é um tema que não pode ficar paralisado aqui, né? O Rafael, inclusive, já se dispôs a passar, a gente pode passar o contato dele, e eu acho que é um tema que não pode ficar parado apenas na roda de conversa do People, né? Uma das nossas ideias, justamente, é que esses debates, eles continuem nos coletivos indígenas, que eles saiam daqui, inclusive vocês que participaram agora dessa roda de conversa com tantos esclarecimentos, né, sobre a lei de cotas, possa também alargar essa discussão para os coletivos de vocês, né? E como o Rafael falou, pode contar com ele para o debate, para a construção, para a discussão que ele está aí, eu já estou colocando ele à disposição de vocês. Então, Rafa, obrigado mais uma vez, né? Desde todos os agradecimentos, obrigado por você dispor do momento aqui para fazer esse debate com a gente, e também a todos os estudantes do People também por estar aqui conosco partilhando desse momento. Tá bom? Então, até mais. Um bom descanso para todos e todas. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau. Boa noite, tchau. Boa noite. Tchau. Até na próxima. Tchau.